Bom dia. Quero saudar a todos os irmãos e a todas as irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse domingo, que é o dia do Senhor. Nós vamos separar um tempo da nossa escola dominical, para estudar um pouco a respeito de um profeta que todos conhecemos, né? As professoras da escola dominical contam a história do profeta que o peixe engoliu, né? No tempo antigo, lá do flanelógrafo, punha os desenhinhos na louça. Hoje são filmes, são animações, mas um profeta que tem uma história interessante, mas também uma história que nos ensina muito a respeito de uma coisa chamada obediência ou desobediência, né? Quantos de nós, às vezes, preferimos achar uma boa razão para desobedecer, sejam as regras e leis, sejam as pessoas e até o próprio Deus, né? Quem é que nunca viu ou mesmo fez, né, de atravessar um sinal vermelho só pelo prazer de corromper a regra de não atravessar, né? Nós vemos isso tantas vezes, tantas situações em que as pessoas têm atitudes, né, desse tipo, né, de desobedecer a regra por desobedecer a regra. E a história de Jonas conta a história da desobediência do profeta e das consequências da sua desobediência. Não muito diferente de nós e de tantas pessoas chamadas por Deus nas histórias da Bíblia, Jonas busca refutar, negar o chamamento de Deus. O pequeno livro que traz o seu nome, são apenas 4 capítulos, mostra-nos como é poderoso o cuidado de Deus expresso em sua graça para com as pessoas, como também pela criação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Jonas, lá entre os profetas menores, e nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 4 do livro de Jonas. Diz assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Eram navios frágeis, né? Não navios como os nossos transatlânticos de hoje. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: O que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. No capítulo 2, nós temos a oração que Jonas faz, né? Na minha angústia clamei ao Senhor, lá dentro do peixe. Aí veio a palavra do Senhor uma segunda vez. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. O peixe não levou Jonas até Nínive. O peixe trouxe Jonas de volta ao lugar onde ele estava. Tanto que Deus fala para ele de novo, para que ele vá até Nínive. Aí ele levantou-se e foi. Né? E nós vamos pular aqui o capítulo 3, e depois a gente fala sobre ele. Vamos ver o capítulo 4. Mais para o final. Né? O que Jonas fez? Jonas foi lá para a cidade de Nínive, pregou para o povo de Nínive. E o povo de Nínive se arrependeu. Desde o rei até o mais simples, né? Desde os homens até os animais, todos se arrependeram. Rasgaram suas vestes, se sentaram em pano de saco, né? E Deus, vendo que eles fizeram isso, se converteram do seu caminho, se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não fez. Agora sim, no capítulo 4, com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irritado. É interessante isso daqui, né? Jonas ficou irritado porque o povo se arrependeu e Deus não destruiu o povo. Orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas é provavelmente o mesmo profeta que é citado lá no livro de Reis, né? No livro de 2 Reis 14, 25, período do rei Jeroboão II. Jonas é um nacionalista, como a maioria dos judeus, e como tal trazia em seu coração certo rancor contra os assírios. Os judeus não só não se davam com os gentios, como gostavam dos gentios. Tinham raiva dos gentios. Era a mesma história aqui do Jonas. Ele não gostava daquele povo, né? Nínive era a capital da Síria, povo que exercia domínio e pressão sobre Israel. Ele nos mostra claramente o pensamento e a visão estreita do povo israelita sobre a salvação de Deus e os seus propósitos para toda a humanidade, entendendo haver uma exclusividade para o povo judeu. Então, ele tem dificuldade de entender o chamado de Deus para que ele fosse pregar naquela cidade pagã. Sua decisão em ir para Tarsis era ir para um lugar mais longe da presença de Deus. O povo daquela época acreditava que Deus vivia num determinado território.
Então, ele indo embora para outro lugar, ele estaria longe de Deus, né? Estaria longe de Deus. Então, porque eles criam nisso. Então, eu saindo, indo, eu estarei longe de Deus. Porque era isso que o povo acreditava. No entanto, a própria declaração de fé de Jonas e o temor de toda a tripulação de passageiros relatada no versículo 10 mostra que o Deus de Israel não está limitado a uma localidade, e que ele é o Deus dos céus e que fez os mares e toda a terra seca. Do navio, Jonas é jogado no mar, onde Deus, em sua providência, coloca um peixe que o engole, o mantém cativo e o salva em seu ventre por 3 dias e noites. Não importa, às vezes as pessoas falam assim, porque é possível, né? Jonas não pode ter sido engolido por um peixe, isso é uma história, isso é uma falta, que seja, né? O que a gente tem que entender aqui é que Deus providencia aquilo que é necessário para que a sua vontade seja feita, né? Mesmo que a gente pense que Deus pode ter arrumado um outro recurso qualquer, se não fosse o peixe. Alguma outra coisa Deus faria, contanto que a sua vontade, que a sua palavra fosse pregada lá naquela cidade, seria realizada. Então, não importa se a gente acredita ou não nessa questão do peixe. O fato é que Deus usou um meio, um recurso para que a vontade dele fosse feita. A oração que podemos ler no capítulo 2 é um mosaico de salmos, né? Declara a confissão que o profeta tem em Deus, mesmo estando no mais profundo escuro, no seio dos mares. Das profundezas clamo a ti, Senhor, né? Após a sua oração, ela é devolvida à terra pelo peixe. Deus lhe dá mais uma chance, ele tem uma segunda oportunidade, né? E faz um chamamento exatamente igual ao primeiro, para que ele vá cumprir aquilo que Deus queria que fosse. Mesmo que relutante, Jonas vai e prega a cidade de Nínive, e o povo, assim como seu rei, ouve a pregação com atenção e se arrepende, né? Buscam pelo jejum, né? Vivenciar a dor do pecado e pela oração buscar a face de Deus, para desta forma sinalizar uma mudança de conduta. Que esse é o propósito de Deus. Eu não quero destruir ninguém, né? Mas a forma da pregação, que hoje nós não vemos mais, né? Aquela pregação em que você diz para a pessoa que a falta da obediência às coisas de Deus pode levá-lo a uma perdição, até ao inferno, não se fala mais isso. Jonas, né, foi pregar uma mensagem dura. Deus disse, olha, eu vou destruir a cidade, né? A mensagem dele foi dura e o povo se arrependeu. Então, o que a gente precisa entender nos nossos tempos em que estamos vivendo é que nós também precisamos chamar o povo ao arrependimento. Quando Jonas termina a sua pregação, ele sobe num lugar mais elevado, né? Num lugar onde ele via toda a cidade, para ver a grande destruição. Ele fica desiludido e irritado porque Deus não cumpre a palavra que havia feito de destruir a cidade. E ele coloca isso de maneira bem clara. Nós vimos aí no capítulo 4, né? Que ele coloca isso de forma bem clara. Como assim? Né? Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por que isso me adiantei fugindo para Tarso? Né? Tipo assim, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu não teria vindo nem aqui. Para ele era melhor morrer do que ser conhecido como um profeta que pregou para os gentios. Olha a preocupação dele com o que os outros iam falar. E lhes oportunizou a salvação vinda de Deus. Jonas estava muito mais preocupado com a sua própria reputação do que com as vidas de toda uma cidade. Não estava nem aí que o povo não morreu. Mas Deus, então, na sua infinita sabedoria, usa então uma planta que nasce durante a noite e faz uma agradável sombra onde Jonas estava. Mas depois de um dia, Deus faz com que um verme mate a planta, deixando Jonas exposto ao sol. Em um dia muito quente e seco, o profeta então consegue sentir-se mal por ter perdido a sombra que nada
ele tinha feito para ter. É quando Deus interroga ele sobre a sua compaixão. Às vezes você tem compaixão da planta que morreu e não tem compaixão de uma cidade inteira, né? Das pessoas de uma cidade inteira que estavam fadadas a morrer, né? O escritor sagrado diz que Deus, né? Ele fala assim que Deus perdoa os nossos pecados não por nossa causa, mas porque Ele é misericordioso, porque Ele é clemente, porque Deus é tardio em irar-se. O desejo de Deus não é punir imediatamente o desviado. Mas quando se torna evidente em qualquer dada situação que os homens são orgulhosos e teimosos demais para serem facilmente disciplinados, ele começa a ensinar-lhes através do caminho mais difícil, que foi aquilo que ele fez aqui. Mas Deus é grande em benignidade, né? A benignidade de Deus é tão grande que ele se alegra em desviar o juízo para que o pecador penitente possa reentrar no relacionamento confessional. Jonas não tinha em seu coração o amor de Deus. E ele se sentiu envergonhado porque a sua profecia foi anulada pela conversão daqueles que ele detestava. O profeta ficou tão abatido que desejou a morte. Presta atenção, ele desejou morrer, porque Deus não destruiu o povo. A experiência de Jonas e sua primeira resposta a Deus surgindo em direção oposta é muito parecida com a nossa reação diante da palavra de Deus. Estar em lugares onde não sofremos o confronto com a verdade. Quantas vezes deixamos de ir ao culto, né? Deixamos de participar de uma celebração na igreja por causa da nossa própria vida de pecado, que nos afasta da igreja é o nosso pecado. Né? Ou buscarmos estar com pessoas que não nos desafiem, não desafiem a nossa maneira de pensar, que pensam na nossa cabeça, ou não exige mostrar um posicionamento comprometido com o reino de Deus. Então, mais fácil, né? Nós sabemos que não importa onde ou quando, é impossível fugir da presença de Deus. Está lá no Salmo 139. E seu convite ficou em nossos corações e mentes até que o respondamos, né? O que ele fez com Jonas? Pôs ele dentro da barriga da baleia lá, até que ele respondeu positivamente aquilo que Deus queria. E quando nós calamos, disse Jesus, quando na sua entrada triunfal em Jerusalém, se eles se calarem até as pedras, clamarão. Jonas era um homem temente a Deus, ele era um profeta. E por isso ele foi chamado para pregar. Que ele não tinha um claro entendimento do amor de Deus. Com uma percepção própria da sua época, ele entendia que Deus amava a descendência de Abraão, os outros não. Esquecendo-se de que Deus chamou um povo para ser testemunha dele entre os povos da terra. Qual era o papel do povo de Israel? Né? Mostrar aos povos em volta que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Né? E o povo de Israel não entendeu essa mensagem e acabou se misturando com o povo da terra e acabou se envolvendo e acabou se corrompendo, se envolvendo com a idolatria, com os deuses da terra. Acabamos nos deixando influenciar pelas nossas preferências e preconcepções sobre todas as coisas, né? Eu mesmo, às vezes, fico questionando aí algumas formas de ensinar e de pregar de algumas igrejas, né? É o posicionamento de achar que eu sempre sou eu que estou certo, o meu jeito de fazer que está errado. Que está certo, o dos outros é questionável. Certamente o sentimento patriótico de Jonas e o zelo pelo seu povo tinham grande relação com as suas atitudes e opções. E não é muito diferente de nós, nossos dias. Que é o que eu estou acabando de falar. Né? Muitas vezes é só a minha igreja que está certa. O grande desafio para cada um de nós
é abrir-se para o amor e misericórdia de Deus, mostrado a Jonas quando o Senhor dá a ele uma segunda chance de acolher o chamado, né? Quando perdoa a cidade, que com atitudes concretas mostra sinais de arrependimento, quando faz uso do nascer e morrer da planta para fazer uma parábola e assim buscar Jonas em seu repente de ira e descontentamento, até mesmo em relação ao próprio Deus. A história de Jonas desafia a buscar entender o amor misericordioso de Deus por nós e também pelas outras pessoas. Jonas amou mais a planta, né? Deus quando faz levantar a planta sobre a cabeça dele e logo em seguida a planta morre, Deus estava tentando destacar o absurdo da falta de preocupação espiritual de Jonas pelo bem-estar do ser humano. Jonas está aí. Às vezes nós também não estamos aí. Nós achamos que aquelas coisas, né? Às vezes tão poucas coisas que nós fazemos pela obra do Senhor são suficientes. Não estamos olhando à nossa volta e vendo aquilo mais que nós poderíamos fazer para resgatar tantas pessoas aí do mundo, né? E trazer para a maravilhosa luz de Deus. Então essa história de Jonas nos desafia a entender o amor e misericórdia do Senhor por nós, por todo mundo. Isso a ponto de nos mover a ter o mesmo sentimento que Deus tem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. A ação missionária é ir até as outras pessoas, sem dúvida, uma das marcas dessa biografia do profeta Jonas. Deus sinaliza aqui um movimento que começa a ser percebido no meio do seu povo, a ideia de pregação, ensino sobre Deus e sua vontade como um estilo de vida proposto para você. Então, toda a nossa vida, a nossa atitude, a nossa maneira de ser, o nosso falar, o nosso pensar, e especialmente o nosso agir, deve mostrar às pessoas que Deus, né? Deus faz parte da nossa vida. Que o nosso estilo de vida é o estilo de vida proposto por Deus. Diz um pregador que o melhor sermão que a gente faz é o sermão da nossa vida. Essa mensagem sobre o amor misericordioso de Deus, que vai buscar ou enviar pessoas para anunciar e buscar se evidencia no Novo Testamento, no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso modelo missionário por excelência, né? Jesus, quando se encontra com os discípulos depois da ressurreição, ele diz, né? Como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Aqui temos uma visão do que é esperado de cada mulher e homem de Deus que se levante de onde está, saia da sua zona de conforto. Tome o rumo de quem ainda não conhece o Senhor, Criador do céu e da terra e do mar, aquele que fez todas as coisas, visíveis, das invisíveis, e que tem o poder para refazer todas as coisas. Por isso pode transformar toda a vida humana e restaurar a imagem dele, corrompida pelo pecado e pelo distanciamento da vontade perfeita do nosso Pai. Paulo escreveu a Timóteo, disse a Timóteo, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, exerça o seu ministério. Deixemos de lado os modelos estabelecidos em nossa mente sobre as pessoas que precisam e que merecem receber a mensagem da salvação. Todos merecem. Deus ama todas as pessoas indistintamente. E Ele ama a sua criação. Foi para redimir a criação e para salvar a humanidade que Cristo nasceu. Viveu, morreu, ressuscitou e voltará para buscar a multidão. São as pessoas escolhidas por Deus individualmente para responder ao chamado de Deus no contexto do corpo de Cristo. A igreja, no desempenho de nossos dons e talentos, desenvolvendo assim o imperativo missionário de Jesus. E deve ser a nossa expressão do amor, daquele que nos amou primeiro, o próprio Deus. Não caímos na tentação de fugir, como Jonas. Respondamos prontamente ao chamado de Deus. Porque Deus precisa de nós.
Deus vai nos capacitar para fazer a sua obra. Não vamos fugir, né? Não vamos fingir que não estamos entendendo o chamado. Sejamos sempre prontos, né? Um soldado, né? Aparelhado, né? Como diz o apóstolo Tiago, né? Desculpe, Pedro, né? Que saiba manejar bem a palavra de Deus. Sejamos prontos, né? Sejamos prontos. Não caiamos na tentação de fugir desse propósito ou de julgar quem merece ou não a mensagem de Deus. Todos merecem, né? Todos merecem ouvir a palavra de Deus, todos merecem a oportunidade da salvação. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse domingo, dando a cada um de nós, né, um domingo alegre, feliz na sua presença. Que a palavra do Senhor seja aquela que norteia as nossas vidas em todos os momentos. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse tempo de meditação da tua palavra. Ser com cada um de nós, ser com o nosso país, ser com a nossa cidade, ser com o mundo. Cuida, Senhor, de nós nesses tempos tão difíceis pelos quais estamos passando. Que o seu amor possa ser derramado sobre cada um, nos sustentando, nos fortalecendo e dando a orientação do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e aleluia.